Aqui nós somos alguns poucos na igreja para que esse culto aconteça, mas aí da sua casa você também pode cultuar a Deus e transmitir o Evangelho através dos compartilhamentos. Você pode copiar esse link do vídeo e mandar nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho. Parece que não, mas milagres têm acontecido. Histórias vão sendo contadas de pessoas que receberam um link para poder assistir a um vídeo e se sentiram tocadas pela mensagem de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância para cada um de nós. E não havia como não falar sobre isso hoje, porque era sobre isso que o Espírito Santo estava me pressionando a falar hoje, me pedindo para poder falar. E a temática dessa nossa mensagem, dessa noite, desse domingo, é trazendo boas novas. Essa é a temática dessa mensagem, esse é o título desse sermão. E trazer boas novas é uma coisa excelente que acontece durante a nossa vida. Eu queria começar contando a história que, na verdade, é uma lenda do Comitê Olímpico. Tem, na verdade, duas principais histórias acerca da prova da maratona. Existe uma que é mais próxima à realidade, mas a história que mais se popularizou é uma lenda que conta a história de um corredor chamado Fidípedes. Entre aqueles que faziam parte do soldado do exército ateniense, era o soldado que mais tinha velocidade, era o homem mais veloz ali entre aqueles soldados. E diz a história que Fidípedes recebeu uma mensagem. O contexto era de guerra, atenienses contra os persas, e os persas prometeram, eles estavam em maior número, eles prometeram, se nós vencermos o exército ateniense, nós vamos invadir Atenas e nós vamos matar todas as mulheres, violar as crianças. Então, já havia uma tensão e as mulheres atenienses, por sua vez, com medo do pior acontecer, elas haviam combinado entre elas que se até um determinado horário elas não recebessem nenhuma notícia de que o exército ateniense havia vencido, elas cometeriam uma atrocidade ali, elas matariam seus próprios filhos e depois tirariam suas próprias vidas. Tudo isso para que ninguém entrasse ali e fizesse alguma maldade com os seus filhos e com as mulheres daquela cidade. Bom, o fato é que mesmo em um menor número, o exército ateniense saiu vitorioso daquela batalha. E agora alguém devia levar a mensagem para os atenienses de que estava tudo bem. E o escolhido foi Fidípedes, um homem veloz que teria talvez capacidade de chegar à cidade a tempo de que o pior acontecesse. Diz a história então que Fidípedes percorre todo o vale de Maratona, que tinha aproximadamente 40 quilômetros, e ao chegar à cidade de Atenas, com uma mensagem em suas mãos, ele exausto só consegue falar: vencemos. Estender a mão para mostrar a carta que dizia ali, o bilhete que dizia que o exército ateniense havia vencido, e diz a lenda que ele morre, exausto, depois de tanto correr para poder levar aquela mensagem. Histórias de boas novas, elas acontecem, elas estão espalhadas por todo o mundo. E existe um detalhe interessante que na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, desde o passado, nós conseguimos perceber a palavra de Deus nos trazendo boas novas. E para um contexto em que o povo de Israel estava vivendo, lá em Êxodo capítulo 20, Deus havia convidado Moisés a subir no monte para poder receber as tábuas dos 10 mandamentos. E ali 10 ordens de Deus, 10 mandamentos expressos de Deus, dizendo aquilo que o povo deveria e aquilo que o povo não deveria fazer. E os 10 mandamentos, eles aparecem em Êxodo capítulo 20, aparecem em outros lugares da Bíblia também, às vezes juntos, às vezes separados. Fato é que os 10 mandamentos eram muito importantes e eram uma boa nova para o povo de Israel, porque eles acabavam de ter saído do Egito e, depois de muitos anos, convivendo com os egípcios e acostumados com a rotina do Egito e desacostumados com obedecer às leis de Deus, desacostumados com a vontade de Deus para eles, agora Deus escreve de maneira carinhosa, amorável, a sua vontade para o povo dele. E ele ainda começa dizendo que ele não estava fazendo aquilo ali por ser tirano ou algo do tipo.
A palavra de Deus diz, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E assim começam os 10 mandamentos, com Deus lembrando para o povo que tudo aquilo que ele falaria ali, a partir do versículo 3, tinha a ver com um Deus que é libertador. Sim, Deus liberta. Deus libertou o povo de Israel e Deus continua nos libertando dia a dia. E a lei de Deus é um lembrete de que nós somos livres para poder fazer a vontade de Deus, livres para poder obedecer aquilo que Deus espera para cada um de nós. E isso é o que vai nos trazer a real felicidade que nós tanto procuramos. E quando a gente vai para os 10 mandamentos, é lógico, cada um deles tem a sua peculiaridade. Mas eu queria analisar com vocês 2 mandamentos. Em especial, tem 2 mandamentos que eles me chamam a atenção. E uma certa vez eu estava lendo um outro versículo da Bíblia, em Levítico. E enquanto eu estava lendo Levíticos, eu achei 2 mandamentos, juntos. Se não me engano, era no capítulo 19 de Levíticos, eu vou até encontrar o verso aqui, para lembrar de onde eu tirei essa mensagem. É isso mesmo, Levítico 19, versículo 30, diz assim: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor, mas não é esse não, é um outro, achei, é o verso 3. É que aparece o mandamento de sábado em 2 lugares. É o mandamento, aqui ó, versículo 3. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. E me chamou a atenção, por que esses 2 mandamentos estão juntos aqui? O que eles têm em comum para que Deus pudesse colocá-los juntinhos aqui? O que o sábado e o mandamento que fala a respeito da família tem a ver? E agora a gente volta para Êxodo capítulo 20. E a gente vai tentar entender o que esses 2 mandamentos têm a ver um com o outro. Bom, na verdade, a palavra de Deus diz que desde antes da entrada do pecado, esses 2 mandamentos já faziam parte daquilo que Deus havia preparado para a raça humana. Quando você abre em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1, Gênesis capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus diz: assim foram, pois, acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que como Criador tinha feito. E abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou Deus de toda a sua obra que como Criador fizera. E quando você continua na descrição, você vai lá para o versículo 23, onde Adão exclama: essa afinal é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E no verso 24, diz a palavra de Deus: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Olha só que coisa incrível. Os 2 mandamentos, antes mesmo do pecado acontecer, que está relatado em Gênesis capítulo 3, o mandamento relacionado ao sábado e o mandamento relacionado à família já existiam. E sabe, quando o pecado ele acontece no capítulo 3 e as coisas começam a se desenrolar, você percebe que mesmo depois da entrada do pecado, o sábado e a família continuam tendo validade. Você percebe essa ênfase em toda a palavra de Deus, Deus incentivando as pessoas a estabelecerem uma família, a cuidar uns dos outros. E existem inúmeros versos bíblicos que vão falar sobre a importância da família. E existem tantos outros versos bíblicos que vão falar sobre a importância do dia do sábado. Agora, mais do que isso, no presente, nesse tempo em que nós vivemos, após a queda do ser humano, 4º e 5º mandamento me chamaram a atenção por alguns pontos que eles têm em comum e eu queria compartilhar com vocês. O primeiro desses pontos: são os únicos mandamentos que não começam com a palavra não. Se você observar todos os outros mandamentos, mandamento 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, todos eles começam com: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não tomarás o meu nome em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Mas existem 2 mandamentos que não começam com a palavra não. E não é só no português. A expressão lo, que é do hebraico, não,
Se você for na Bíblia original, no hebraico, no Antigo Testamento, você vai perceber em Êxodo capítulo 20 que esses dois versos também não começam com um não. Talvez sua cabeça ficou confusa aí. Eu espero que não. Entendeu? Essa expressão parece que não é compatível com a ideia do quarto e do quinto mandamento. Não que os outros mandamentos sejam negativos ou tenham algum ponto ruim para a gente. Mas parece que o quarto e o quinto mandamento eles são tão positivos que não combina a ideia deles iniciarem com um não. Na verdade, parece que todos os outros 8 mandamentos criam um cercado em torno do quarto e do quinto mandamento para que eles possam ser protegidos, e a gente vai entender o porquê. Mas não é só isso que eles têm a ver. Os dois estão no centro da lei de Deus, justamente indicando uma espécie de proteção. O quarto mandamento, o último da primeira tábua, e o quinto mandamento, o primeiro da segunda, eles estão próximos uns dos outros, eles estão no centro da lei de Deus. Os dois envolvem criação, porque o Deus que é criador de todas as coisas, no mandamento do sábado, ele fica bem claro de que a intenção desse mandamento é enfatizar que Deus é o Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Um Deus criador. E entre essa criação, Deus cria o homem e a mulher. E lembra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, quando Deus está falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é criador. E Ele transmite a semelhança dele para os seres humanos, quando Ele dá para os seres humanos a capacidade de gerar filhos. Deus cria o primeiro casal e dá a oportunidade do primeiro casal recriar. Os 2 mandamentos falam sobre criação. Pai e mãe, a família, originadora da vida. Um Deus criador, originador também da vida. Quando a gente observa esses 2 mandamentos, nós vamos perceber também que o sábado celebra o dom da criação de Deus. E Deus presenteia a família com essa oportunidade de recriar. Por quê? Esses 2 mandamentos eles vão mostrar que a criação é um ato, mas a criação também é um processo. A criação é um ato porque Deus, no 6º dia, cria os seres humanos. Um ato de criar, um ato de fazer. Ao mesmo tempo, a criação é um processo, porque no decorrer da vida as outras pessoas vão recriando. Esses mandamentos têm tudo a ver com criação. E eu quero falar sobre isso já agora. Pode ser que eu me esqueça de falar isso no final, ou pode ser que eu repita isso no final, não importa. O que importa é que, quando nós retirarmos o conceito bíblico do quarto e do quinto mandamento, da vida das pessoas, da sociedade, aí sim, todas aquelas coisas que a gente aguarda profeticamente para acontecerem no final dos tempos, elas vão acontecer. Porque são esses os 2 mandamentos que enfatizam que nós somos criados, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. São esses 2 mandamentos que enfatizam a importância de nós criarmos um ambiente familiar para que Deus possa habitar no nosso lar. E tem mais algumas coisas. O 4º mandamento é o único que evidencia, reafirma e realça a criação de Deus. E o 5º mandamento é o único que realça, reafirma e evidencia que a família é aquilo que a Bíblia diz que a família é. E como a família, segundo a Bíblia, é. Esse é o ideal divino. E lógico, às vezes as coisas fogem do controle. Fugiram do controle porque Deus cria todas as coisas perfeitas e nós pecamos. Ou seja, nós não vivemos mais nesse mundo ideal. E existem muitos conceitos de família que também não são o ideal. E o nosso papel deve ser pedir a Deus para que possa fazer uma intervenção na nossa família, para que essas nossas famílias imperfeitas possam ser aceitas por Deus, e para que essas nossas famílias imperfeitas possam receber de Deus a salvação, que Deus possa fazer parte do nosso lar. Bom, eu falei sobre o passado, antes mesmo da criação, esses 2 mandamentos já faziam parte da história da humanidade.
após a entrada do pecado, esses 2 mandamentos continuam fazendo parte da realidade humana e fazem parte da nossa realidade hoje. E vai chegar um tempo em que o conceito de família vai estar totalmente desestruturado. E aquilo que a Bíblia fala que é família vai estar totalmente em desuso. E as pessoas vão olhar para o conceito bíblico de família e vão dar risada do conceito bíblico de família. Só que a gente não pode esquecer, e a gente como igreja adventista, a gente prega e fala sobre uma coisa que você já deve ter ouvido. Decreto dominical. E talvez você nem entenda o que seja isso. Se você não entender, pode mandar uma mensagem para a gente, entre em contato com a gente que a gente explica com mais detalhes. Eu não tenho tempo para poder explicar todo o conceito por trás e talvez possa ficar alguma dúvida. Não fique com ela, não guarde ela para você. Entre em contato com a gente e a gente te explica o que significam essas profecias relacionadas ao tempo do fim. Agora, citando essa profecia de que haverá um momento em que um decreto dominical será estabelecido, esse decreto dominical tem a ver com a troca do dia de guarda do Senhor. A Bíblia diz que é o sábado e o resto do mundo diz que é o domingo. E sabe, chegará um momento em que haverá um decreto dominical. E a gente se pergunta, quando esse decreto vai acontecer? É importante lembrar que o conceito de sábado, nos 10 mandamentos, e ele é o maior dos 10 mandamentos, ele é bem detalhadinho. E meus avós, eles eram tão cuidadosos com relação a ensinar essa questão do sábado. Eu morei com meus avós um tempo curto da minha infância. Mas é naquela época que a cabeça da gente é boa, sabe? E naquela época que a cabeça da gente é boa, a gente decora as coisas. E meus avós, toda vez no culto de sexta-feira, no pôr do sol ali de sexta para sábado, eles faziam, antes da oração, depois da oração, eles falavam o 4º mandamento. Então eu decorei o 4º mandamento. E eu quero falar olhando para você. E você vai ver se você não consegue perceber uma questão familiar por trás do 4º mandamento. Olha só, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Você consegue perceber um contexto familiar? Você consegue perceber? Nem tu, e esse tu está relacionado ao casal, porque lembra lá em Gênesis, que eu acabei de ler, Gênesis capítulo 2, se tornaram uma só carne? Deus está se referindo ao casal. Nem você, casal, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus servos, nem as tuas servas, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, nem o teu animal, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você consegue perceber um contexto familiar dentro do 4º mandamento? E eu tenho essa forte impressão, ao estudar as profecias, de que no exato instante em que o conceito de família oficialmente cai em desuso, aí o mundo está pronto para poder trocar de uma vez por todas o dia de guarda estabelecido por Deus por qualquer outro dia. Quando o conceito de família cai em desuso, não tem por que mais guardar o sábado. Porque o sábado foi feito para a família. O sábado foi feito para nós desfrutarmos em família. E aí você pode estar se perguntando, Kevin, pastor, mas eu nem tenho família na igreja. Eu vim para cá e eu sou sozinho aqui. Você não foi a primeira pessoa a passar por isso. Eu passei por isso. Eu estou olhando para uma pessoa que está aqui dentro, que passou por isso também. Existem muitas pessoas que chegam na igreja, vêm desfrutar o sábado, e elas vieram sozinhas, porque só elas aceitaram essa verdade bíblica. Mas quando elas chegam aqui, na casa de Deus, em breve, com fé em Jesus Cristo, nós vamos estar de volta na casa de Deus, juntinhos aqui. Essas pessoas recebem uma família, uma nova família, uma família da fé. E essa família tem tantos defeitos quanto qualquer outra família. Mas essa família está aqui para poder lembrar a cada um de vocês, a cada um de nós, de que sim, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos feitos filhos e filhas de Deus.
Você e eu nos tornamos filhos e filhas de Deus quando aceitamos a Jesus. E quando você se aproximar daqui e fizer parte da nossa comunidade, você vai receber uma família. E você vai poder celebrar o sábado em família, porque o sábado é um dia para ser celebrado em família. E é justamente com esse conceito em mente que eu quero te apresentar. Já que a gente já fez uma viagem no tempo, e a gente já foi para o passado e viu que antes do pecado entrar na história da humanidade, antes do pecado fazer parte da nossa vida, já existia o sábado e já existia a família. A gente pode observar também que no presente, após a entrada do pecado no mundo, o sábado e a família continuam em vigor. E eu quero te convidar a pensar num texto que fala sobre o futuro, quando Deus virá para restaurar todas as coisas. E o texto que eu quero convidar você para ler é Isaías. Isaías capítulo 66. Ah, que texto maravilhoso. Um texto que fala sobre um momento em que, diferente do presente, onde o pecado faz parte da nossa realidade, Jesus Cristo terá voltado e o pecado já não fará mais parte da nossa realidade. As primeiras coisas já terão passado e uma nova realidade estará sendo escrita. A realidade da eternidade. Junto de Cristo Jesus e junto de todos os outros que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Em Isaías 66, versículo 23, olha o que diz a palavra de Deus. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne, adorar perante mim, diz o Senhor. Mesmo quando Jesus Cristo voltar e nós formos para o céu, nós vamos ter a grata sensação de celebrar o sábado em família. Agora com todos os salvos, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com Deus o Pai, com todos os anjos do céu. E nós vamos poder celebrar o dia santo com a nossa família. Talvez você se sinta extremamente sozinho e seja até incômodo para você ouvir a ideia de uma família. Mas creia, em Cristo Jesus você vai receber uma nova família. Aceite Cristo Jesus como seu Salvador e você vai poder experimentar algo que eu experimentei. Quando eu comecei a frequentar a igreja sozinho, sem a minha família. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho várias pessoas que são minha família, de sangue, que já frequentam, e várias outras pessoas que são minha família porque eu ganhei eles de presente. E também celebram junto comigo esse santo dia. E a palavra de Deus está falando que você e eu devemos nos preparar para um grande encontro com Cristo, onde guardar o sábado em família vai fazer parte da nossa rotina semanal. Que maravilha saber que no passado Deus estipulou que haveria um dia, um momento, para que a nossa família pudesse estar guardada nas mãos de Deus e celebrar as bênçãos recebidas do céu. Que bom saber que ainda nesse tempo presente, com tanto pecado, tanta maldade, com tanta falta de tempo, Deus separa um santuário no tempo, para que nós possamos guardar e experimentar um pouco da atmosfera celestial. E louvado seja Deus, porque no futuro, um futuro bem perto, bem próximo, quando Jesus Cristo vier para nos buscar, nós vamos poder celebrar juntamente com Ele, semana após semana, a chegada de um dia especial chamado sábado. Talvez você não conheça a história de um dos nossos pioneiros. O ano é 1845. A igreja adventista nem era uma igreja estabelecida ainda. A igreja adventista só foi se estabelecer como uma igreja organizada em 1863. E ainda em 1845, um dos nossos pioneiros, chamado José Bates, muitas pessoas não o conhecem, pelo menos como deveriam conhecer. Esse homem foi tão importante quanto o Tiago e Ellen White para o desenvolvimento da nossa igreja. E José Bates foi o primeiro, por exemplo, a falar sobre as questões de saúde e sobre a importância da gente obedecer o que estava escrito em Levíticos capítulo 11, e nos abstermos de algumas carnes, cuidar da alimentação. Ele foi o primeiro. E esse homem também foi o primeiro a receber a mensagem relacionada ao sábado. Ele foi para a casa de alguns amigos e eles passaram a madrugada inteira estudando, trocando ideias com Frederick Weller, um de seus amigos. E depois de muito conversar,
ele está voltando de viagem e ele se encontra com um amigo, James Hall. E olhando para esse amigo, o amigo já conhecia, né? O José Bates era um capitão aposentado. E geralmente, quando os capitães voltavam de alguma viagem, de alguma expedição, as pessoas perguntavam quais eram as boas novas, porque eles sempre tinham uma boa história para contar, uma novidade, algo maravilhoso, algo fantástico. E então, quando aquele homem vê José Bates e fala: Capitão Bates, quais são as boas novas? José Bates então diz: a boa nova é que o sábado do 7º dia é o dia do Senhor. E essa boa nova ainda é uma boa nova para mim e para você. Porque ainda hoje, nós somos bombardeados durante uma semana inteira de informações, de coisas que são extremamente fúteis, de conteúdo audiovisual, de coisa enchendo a nossa cabeça por onde quer que a gente vá. E aí Deus está falando para a gente que existe sim um momento especial, separado, onde Ele quer se comunicar com a gente, quer limpar a nossa mente, quer preparar a gente para uma outra coisa. Ainda hoje o sábado tem sido um dia de calmaria, de paz. E a gente mal deixou o sábado para trás, e eu já estou com saudade dele esperando o próximo sábado. E ainda nesses dias de quarentena, onde parece que todos os nossos dias têm sido quase que iguais, ainda assim, quando chega o sábado, chega um momento especial. Você nunca experimentou isso? De verdade? Você não sabe o que você está perdendo. Você já experimentou um dia e não experimenta mais? E aí? Você encontrou coisa melhor do que o sábado? Me apresenta, porque eu estou precisando. Melhor do que o sábado? Você encontrou mais paz? Você encontrou um momento de mais tranquilidade? Deu para encontrar? Eu acho que não. E você e eu, que estamos lutando para poder nos preparar ao longo da semana para receber esse dia, todas as semanas, dando o nosso melhor para Deus, você e eu que estamos prosseguindo nessa caminhada, nunca desista, porque chegará um dia em que nós estaremos libertos da presença do mal e de todas essas coisas que atrapalham a nossa semana. E o sábado vai ser muito mais do que um refúgio. O sábado vai ser um ápice, porque toda a nossa semana vai ser de bênçãos. E o sábado vai ser um dia de celebração onde toda a carne virá adorar ao Senhor. Todas as pessoas, todos os salvos de todos os tempos vão se reunir para poder exaltar o nome de Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Você não pode perder esse grande encontro. E eu não quero perder esse grande encontro. Eu quero orar por você, mas eu preciso te fazer um convite de renovação, de restauração do seu compromisso com Cristo. Quer você renovar o pacto com Deus, de preparar a sua família, ainda que a sua família seja só você no momento. Preparar a sua família, não apenas para o sábado, mas para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus? Eu quero uma ação simbólica. Eu não estou te vendo, mas Deus te vê. E eu vou te convidar a levantar a sua mão, se você quiser renovar o seu voto com Deus. Talvez você tenha desistido ao longo do caminho, mas hoje existe oportunidade para você. Eu quero que você levante a sua mão, se você já tem feito isso. É um ato simbólico, ninguém está vendo, só Deus. E louvado seja o nome dEle, porque você, mais uma vez, aceitou entregar a sua vida a Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador, e por todas as bênçãos recebidas pelo céu. Obrigado porque, ao longo de uma semana cansativa, nós sabemos que muitas lutas virão, mas o Senhor preparou um momento, no tempo, onde cada um de nós pode parar e dedicar a nossa vida mais uma vez por completo a Ti. Podemos fazer um balanço das coisas que aconteceram ao longo da semana e realmente perceber que se o Senhor não voltar, as coisas nesse mundo estão difíceis. Se o Senhor não voltar logo, Pai, o que será desse mundo com tanta maldade, tanta discriminação, tanta violência, tantas coisas ruins acontecendo? Senhor, por favor, que o céu chegue logo para cada um de nós. Que Jesus Cristo se aproxime dessa terra, trazendo a maior das boas novas, a volta de Jesus. E que enquanto esse dia não chegue, o Senhor nos
prepare, Pai, para semana após semana receber o céu na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, quando o Teu santo e abençoado dia chegar para cada um de nós. Que o sábado seja um refúgio e que a nossa família também seja um refúgio. Aceite cada coração entregue a Ti nessa noite. É o que nós oramos agradecidos, no santo, doce e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.